Muito boa tarde. A ética e as relações humanas. Vivemos tempos de medo, de incógnita, de revolta e de grande preocupação quanto ao futuro. De repente, todos entendemos que vivemos num mundo global para o melhor e para o pior. Para o pior, porque uma qualquer pandemia emergente em qualquer recanto do mundo se torna um flagelo mortal e de destruição económica em todo o planeta. Para o melhor, porque este combate só poderá ser ganho se existir cooperação entre os povos, no sentido de erradicar o mal que nos aflige, seja através de apoio sanitário, médico e tecnológico ou através da vacina pela qual desesperamos. Momentos como este colocam à prova a resistência humana e a sua capacidade de superar a catástrofe que se abateu sobre nós. Momentos como este tornam obrigatória a reflexão sobre o mundo que temos e o que pretendemos para as gerações futuras. Isto, claro, se conseguirmos ultrapassar os difíceis momentos que enfrentamos hoje. A ciência alerta-nos para o difícil equilíbrio entre o homem e a natureza. Alerta-nos para o facto dos recursos naturais não serem infinitos e que, se a humanidade continuar neste caminho, outras epidemias e catástrofes se seguirão. Enquanto isto, continuamos a invadir e a destruir florestas, o habitat natural de muitas espécies, e em seu lugar realizando explorações invasivas à base de químicos e de produtos nefastos para as terras e os seres que a habitam. Não será este o momento para falarmos do aquecimento global e das catástrofes anunciadas. Na verdade, o homem enfrenta um pequeno problema, tão simples como este: ou arrepia caminho, ou estará em causa a sua própria sobrevivência futura. Voltemos então à Terra, a Portugal, ao nosso país, onde vivemos e onde gostamos de estar. É tempo, devia ser o tempo, de apreciarmos o que temos de bom e de contribuirmos para alterarmos e participarmos para um país mais solitário, estruturado e competente. Hoje temos connosco, e é um grande prazer para nós, o Adelino Cardoso. Adelino Cardoso nasceu no Pregulho, uma aldeia perdida no sul da Beira Baixa, que o marcou para a vida inteira. Aí brincou e aprendeu as primeiras lições da vida num ambiente tranquilo e com um forte sentido de solidariedade. Diferentemente de hoje, o Pregulho tinha muitas crianças que animavam o dia-a-dia das famílias e da aldeia. Fez a escola primária, com razoável aplicação, mas gostava mais de guardar as cabras da família durante a tarde do que ir à escola durante a manhã. Aos 11 anos, depois de concluída a escola primária, foi estudar para missionário no Convento de Cristo em Tomar, mas 5 anos depois vai para o Colégio da Vila em Provença Nova, onde conclui o ensino secundário. Entrou para o curso de Filosofia na Universidade de Coimbra em outubro de 1969, depois de uma primavera e verão muito quentes, com greve às aulas e aos exames. A contestação ao regime fascista esteve sempre presente na sua vida estudantil coimbrã.
No dia 28 de setembro de 1974, chegou a Lisboa para trabalhar no Liceu Dom Dinis e por cá ficou até hoje. Trabalhou como docente do ensino secundário e depois como investigador e professor universitário. Tem um número significativo de publicações entre artigos e livros e sente-se membro da família Colibri, onde publica regularmente. Está aposentado, mas continua a desenvolver intensa atividade de investigação, focada principalmente na relação entre filosofia e medicina a nível epistemológico e ético. Colabora com o Instituto Português de Oncologia há cerca de 30 anos, primeiro no Centro de Estudos de Filosofia da Medicina e mais recentemente, desde 2004, na Comissão de Ética. É também membro do Conselho de Ética da Fundação Champalimaud desde a sua criação no final de 2012. Adelino, obrigado por teres aceito este repto. Estamos aqui para ouvir um pouco da tua vida e um pouco também do teu percurso enquanto investigador, enquanto professor, enquanto divulgador de obras de filosofia. Eu começaria por te perguntar por que razão escolheste esta música da Isabel Silvestre, que é uma letra do Carlos T. e música do Rui Veloso, e pergunto se de facto esta música te diz um pouco, te lembra um pouco a tua infância no Pergulho, esta aldeia perdida, como tu dizes, na Beira Baixa. Sim, esta música transporta-me para a minha infância, uma infância de certa maneira, num ambiente de certa maneira fechado, um pouco melancólico mesmo, porque era um mundo fechado sobre si mesmo, mas ainda assim foi um mundo em que me senti feliz na infância e talvez mais feliz ainda quando retrospectivamente penso nesses momentos. Eu fazia parte de uma família muito numerosa, era o habitual nessa altura, nós éramos 11 irmãos e a maioria das famílias do Pergulho eram assim. Passávamos os dias a brincar, a conviver uns com os outros e tive também o prazer de perceber que a vida se desenvolve no espaço da casa, se desenvolve em toda a envolvência com os vizinhos e se desenvolve no espaço comunitário. O Pergulho, da minha infância, tinha um conjunto de espaços coletivos, como sejam o lagar do azeite. O Pergulho é uma terra de muita azeitona. O lagar é propriedade de todos os pergulhenses, todas as famílias, e também os moinhos de água, os moinhos para moer o trigo, o centeio, o milho, existentes nos ribeiros e nas duas ribeiras que passam próximo do Pergulho, a Ribeira da Freixada e a Ribeira da Pracana, eram também propriedade coletiva. Neste caso, não de todos os habitantes da aldeia, mas de parte, portanto, as famílias agrupavam-se e um conjunto de famílias era proprietário de um moinho, outros eram proprietários de outros. Isto dava um grande sentido de comunitário, um sentido de pertença. Portanto, eu senti-me muito bem acolhido no meio de pessoas simples, de pessoas que gostavam de rir, gostavam de brincar, que trabalhavam muito. A vida era, de facto, muito dura na minha infância e onde é-me grato evocar isso perante uma pessoa, perante um amigo, Fernando Monteferro, alentejano. É muito grato evocar que na minha infância o Pergulho, perdido no sul, uma aldeia perdida no sul da Beira Baixa, como eu gosto de dizer, era de algum modo uma continuação do Alentejo. A paisagem em que eu nasci era uma paisagem em que predominava a azinheira e o sobreiro. Não o eucalipto e o pinheiro, como hoje vamos encontrar lá, e essas árvores são árvores que inspiram uma calma, um ritmo completamente diferente daquele que hoje podemos encontrar. Era uma vida idílica, era a idade do ouro,
dos nossos tempos de juventude, não é? Tu tiveste essa experiência, eu não tive uma experiência tão igual a ti, mas também tinha experiências enfim, da infância numa pequena aldeia em que de facto havia um convívio e uma solidariedade muito maior entre as pessoas. Realmente, de repente, sentimos-nos completamente deslocados quando vimos para a cidade grande e em que nada disso é possível, não é? Hoje em dia, quase que é, por vezes, perigoso as crianças brincarem na rua de uma grande cidade. São outros tempos, infelizmente, são outros tempos. Adelino, tu dali saíste para fazer a escola primária ou havia escola primária no próprio Pergulho? Havia escola primária no Pergulho. Isso foi uma luta muito interessante que foi feita quando eu tinha entre os 2 e os 4 anos, 1952, 1954, não havia escola na aldeia. As pessoas tinham que ir à aldeia mais próxima, chamada Val d'Água. Então, a população do Pergulho decidiu, numa reunião por unanimidade, decidiram fazer aquilo que se chamou greve à escola. Significou que as crianças não iam à escola dessa outra aldeia e encontrou-se uma solução que foi contratar uma regente, uma professora regente que recebia o salário que era normal, portanto para uma professora regente, e ensinava às crianças num salão que foi cedido por uma pessoa exterior à aldeia, mas com forte ligação à aldeia, que tinha um salão porque costumava ir apanhar azeitona, tinha no Pergulho, com um conjunto de apanhadeiras, como dizíamos, e portanto, homens que trabalhavam, portanto, no trabalho da apanha da azeitona. Ele tinha um salão grande e cedeu esse salão para a escola. Portanto, houve uma luta através da qual se conquistou primeiro uma escola privada em que, isto é, uma escola que era pertença da aldeia. O governo civil criou múltiplas dificuldades, mas acabou por aceitar essa situação e depois, na sequência disso, foi criada a escola oficial. Há um aspecto interessante nesta greve à escola, é que todas as pessoas da aldeia, todas as famílias, mesmo aquelas que não tinham filhos, contribuíam para o pagamento à professora que ensinava às crianças. Como não havia um critério fácil para decidir quanto pagava cada um, foi feita uma proporção com a côngrua que todos pagavam ao pároco. Muito bem, Adelino. Portanto, a minha escola primária foi feita, claro, no Pergulho. Mas tu tiveste quase para ser missionário. Foste para o Convento de Cristo em Tomar, com a intenção, o objetivo de um dia vires a ser missionário. Mas depois cortaste as voltas um bocadinho a esses objetivos, foi? Sim, quando eu acabei a escola primária fui para o Convento de Cristo, em Tomar, para o Seminário da Sociedade Portuguesa das Missões Católicas Ultramarinas. Portanto, estaríamos destinados, ou os meus colegas concluíram o curso e se formaram padres, seguiram particularmente para Moçambique, e para mim foi uma experiência interessante, uma experiência de convívio com os colegas, uma experiência de aprendizagem, mas uma experiência muito dura, porque nós tínhamos um regime para nos preparar para a dureza da vida, do que viria a ser a vida do missionário mais tarde. Nós tínhamos apenas 40 dias por ano de férias, portanto estávamos enclausurados, hoje diríamos confinados, ao espaço próprio do seminário, no Convento de Cristo, que era muito bonito, mas também muito austero. Devo dizer que foi a primeira vez na vida que senti fortemente saudades da família, saudades do Pergulho, saudades dos amigos. Adelino, bem mesmo a propósito, vamos ouvir esta canção do Chico Buarque de Holanda, que é Cálice. Pai, afasta de mim esse 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 cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta.
Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, Afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Entretanto, desististe, não sei se com a aprovação da família ou não, ou enfim, por tua própria autorcriação, e acabaste por ir para Coimbra para cursar filosofia. Sei que foram tempos muito conturbados, apanhaste a contestação de 69, não é? Em que houve greve às aulas, em que a repressão sobre os estudantes e sobre, enfim, esta auréola que assistiu em Portugal neste período, muito também por motivo de tudo o que tinha acontecido em Paris, em 68, estas contestações ao regime, à guerra colonial e a repressão que se abateu sobre muitos estudantes, não é? Fazendo com que muitos deles tivessem terminado, digamos, a sua frequência terminado, obrigatoriamente por imposição do regime, e alguns tivessem sido incorporados, alguns mesmo no presídio, no presídio em Caxias, em Caxias, em Penamacor, muitos deles acabaram por ser imediatamente incorporados em Penamacor. Tenho o caso do Sérgio Palma Brito, por exemplo, que escreveu aqui há pouco tempo um livro sobre as suas memórias, como desertor, porque ele acabou por desertar, mas muitos, de facto, acabaram por ir também parar a Caxias no meio destas contestações, não é? Sei que não deve ter sido fácil para ti, mas com certeza que isto foi um bocadinho fundamental também para formares a tua opinião política e te formares como homem e teres, em verdade, também, uma forma de vivência que é aquele que hoje te conhecemos como um homem íntegro e que participou ativamente, digamos, nas grandes movimentações a nível da educação após o 25 de Abril, e é por isso que depois apareces logo em 74, com certeza, a dar aulas aqui no Liceu Dom Dinis. Porquê é que tu escolheste filosofia, Adelino? Eu escolhi a filosofia por razões muito idealistas. Eu pensava que, tirando um curso de filosofia, poderia ter uma forte fundamentação para defender os ideais mais nobres da humanidade, ideais filantrópicos. Na minha convicção, uma pessoa formada em filosofia era alguém preparada para fazer as grandes lutas, para participar nas grandes lutas sociais, nas grandes lutas pela humanidade, nas grandes lutas éticas, e, portanto, foi com um sentimento ao mesmo tempo heroico e nobre, no sentido da palavra, mas um sentimento profundamente idealista. E não estás arrependido de ter, em verdade, pela filosofia? Nada arrependido, mas de facto quando eu tive a primeira aula na universidade com o professor Arnaldo Miranda Barbosa, que era um defensor do regime fascista, assumidamente, claramente, no final dessa primeira aula eu senti que de facto não tinha feito a escolha certa. Isto é, que todo o conjunto de ideais a que eu associava ao curso de filosofia não tinham a ver com a experiência com a qual eu estava a contactar. Foi muito decepcionante, mas houve uma compensação grande. Foi todo o ambiente académico de Coimbra, um ambiente empolgante, um ambiente de contestação, mas um ambiente de discussão e de autoquestionamento também de cada um
permanente, e isso permitiu-me perceber que havia dois lados na filosofia. Um era o próprio curso, que me dava alguma formação, que me dava algumas bases, não tudo aquilo que eu esperava dele, mas fornecia-me um conjunto de instrumentos, e por outro lado havia uma grande filosofia que nós aprendíamos na escola da vida que desenvolvíamos em conjunto, também de algum modo comunitariamente, em Coimbra, portanto no meio académico. Nós éramos pouquinhos estudantes na altura, em Coimbra éramos cerca de 3.000 estudantes, que nos conhecíamos a maior parte de nós, porque a maioria vivíamos em repúblicas, ou no caso das nossas colegas raparigas, viviam em lares de estudantes, em ambiente muito próximo da universidade, e tudo estava muito concentrado. Portanto, nós sentíamos uma família, e, portanto, para mim a filosofia foi também essa aprendizagem. E o questionamento muito forte que fazíamos com os colegas de outros cursos, do curso de Direito, do curso de Medicina, muito particularmente de Medicina, que era, afinal, porque é que tu estás em Filosofia? E digamos que nesse período havia muito mais diálogo interdisciplinar, com certeza, não é? Havia naturalmente grandes debates entre os estudantes, independentemente das áreas em que cada um estivesse. Adelino, mas eu gostava de questionar também porque é que tu, a partir de certo momento, e já lá vão 30 anos, não é? Começaste a colaborar com o Centro de Estudos de Filosofia da Medicina, penso que no Instituto Português de Oncologia, mais tarde também como conselheiro de ética da Fundação Champalimau. O que é que a filosofia tem a ver com estas questões de ética na medicina? A filosofia tem tudo a ver com a medicina. Efetivamente, as palavras ajudam-nos a pensar, e não é por acaso que a palavra medicina e medicinar são palavras muito próximas de meditar também. Há aqui uma origem que é comum e que tem a ver com um exercício de reflexão, de procurar o justo meio, que é o que o início destas palavras quer dizer, este med, procurar o justo meio, procurar fazer algo que contribua para melhorar a condição do homem, seja do ponto de vista físico, corporal, mas também mais global, seja numa dimensão mais predominantemente espiritual. A medicina, de facto, tem em comum com a filosofia o colocar-se questões muito finas que têm a ver com o sentido da vida, com o nascimento, com a morte, que têm a ver com a nossa fragilidade e finitude, e coloca as questões de uma maneira que tem muito de filosófico. Porque é que eu, que sofro uma determinada afecção, uma coisa muito simples, que tenho, por exemplo, uma gripe, porque é que uma gripe em mim se dá de uma maneira tão diferente daquela como se dá, por exemplo, em ti? Há questões de singularidade ao adoecer, mas há um modo de adoecer que é diferente. Portanto, há questões de individualidade, de singularidade, que variam de pessoa para pessoa, e é uma questão que é eminentemente filosófica, mas com a qual os médicos permanentemente se confrontam. Por outro lado, há questões que têm a ver com a decisão, com a boa decisão, com o facto de... A decisão médica. Falamos da com a decisão médica, concretamente, e que a filosofia tem também um contributo próprio para isso, ou, por exemplo, questões que têm a ver com o final da vida. Até, de algum modo, a medicina é a arte do possível. E a filosofia também procura alargar o campo do possível, mas é com isso que permanentemente se confronta. E daí que, portanto, a medicina, muitas vezes, se coloca a questão de saber em que medida é que é importante tratar de alguém, tentar curá-la, ou procurar uma situação, por hipótese de paliar, de minorar o sofrimento da pessoa. Portanto, há questões que têm a ver com a finitude radical do homem e que são questões que o médico se coloca diariamente, que ele sabe colocar de uma maneira muito precisa e que são questões de natureza filosófica. O médico, no seu próprio exercício profissional, é um filósofo em sentido prático.
Muito bem, Adelino. Achas que neste período tão dramático que temos vivido, digamos, as vossas observações enquanto conselho poderão ter servido para apoiar também, não digo só médicos, mas enfermeiros, em momentos tão dramáticos como vivemos aqui há pouco tempo? Pensas que poderão ter sido úteis? O nosso trabalho nas comissões de ética e o trabalho, portanto, de pessoas de formação filosófica ou não, é um trabalho de tentar apoiar e tentar melhorar a condição dos doentes e, ao mesmo tempo, reforçar as boas práticas dentro das instituições. O nosso contributo foi, com certeza, significativo, nunca é um contributo o mais importante dentro de um hospital, mas o nosso contributo foi com certeza significativo no sentido de atender, de prestar atenção ao outro, às pessoas fragilizadas pela pandemia Covid, mas principalmente numa instituição como o IPO. Eu sinto-me parte da família IPO e pertenço a várias famílias, à minha família propriamente dita, à família Colibri, à família Chama, em termos universitários, mas pertenço também de uma maneira muito, muito intensa à família IPO. E dentro do IPO, uma das preocupações da Comissão de Ética foi que as primeiras consultas que os doentes iriam ter, tal como um conjunto de procedimentos, nomeadamente cirurgias, considerados inadiáveis, que efetivamente eles fossem realizados em tempo oportuno. Digo isto porque em muitas situações os próprios pacientes, os próprios doentes, tinham receio de ir ao hospital. E, portanto, o nosso trabalho foi um trabalho de tentar vencer resistências, quebrar fronteiras e tentar uma relação de confiança dos doentes em relação à instituição e, por outro lado, que a instituição tivesse uma consciência muito forte, que não tenho dúvida que tem, de que há muito mais doenças para lá do Covid, que é uma doença que hoje nos afeta profundamente e que há um sentido de urgência que faz parte da ética hospitalar, que faz parte do modo como as instituições médicas e hospitalares devem funcionar. Muito obrigado, Adelino. Foi um prazer estar contigo. Oxalá que todos os ouvintes deste programa possam também fruir deste prazer enorme. Eu escolheria, para finalizar, uma canção do Zeca Afonso que me faz lembrar também as nossas infâncias na aldeia, nos faz lembrar as pessoas simples e humildes. Chama-se A Mulher da Erva e é do álbum Cantigas de Maio. Achas bem? Acho uma bela escolha. De resto, o Zeca era uma presença habitual em Coimbra ainda no meu tempo. Ele tinha estado na República bota abaixo. Era aí que ele pernoitava quando ia lá e, com muito gosto, o cheguei a ouvir na própria República. Muito obrigado por esta oportunidade. Sai a rota subindo a estrada, ainda à noite rompendo vem. A mulher pega na braçada, erva fresca, supremo bem. Cantarola numa ramada, pela estrada vai a mulher. Meu senhor, nesta caminhada, nem me lembra do amanhecer. Há quem viva sem dar por nada, há quem morra sem tal saber. Velha ardida, velha queimada, vende a fruta se queres comer. À noitinha a mulher alcança quem lhe compra do seu manjar, para dar à cabrinha mansa erva fresca da cor do mar. Este programa contou com a colaboração de André Monteferro e de Raquel Ferreira no apoio técnico e de Helena Gil na pesquisa e apoio informático.
ouvimos interpretações musicais de Isabel Silvestre, de Chico Buarque de Holanda e do José Afonso. Até breve. E saúde, muita saúde da boa. Terás fartura, derva fora, supremo bem, cantarola tua amargura, manha moça nunca mais vem.